Uma saudação a todos. Meu nome é Valdemar Setzer. Eu sou professor titular sênior do Departamento de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Esse Departamento de Ciência da Computação é responsável pelo ensino de Ciência da Computação no campus de São Paulo, da cidade universitária da USP. É um curso que, aliás, nós temos não só graduação em Ciência da Computação, como a pós-graduação, mestrado e doutorado. Né? Esse curso de Ciência da Computação eu organizei e formou a primeira turma em 1974, uma turma que nunca me saiu do coração, porque eu levei essa turma na palma das mãos até que eles se formaram. E é um curso que se distingue dos cursos que são, em geral, da chamada informática, porque ele aborda as questões mais profundas da computação. Por isso que ele é chamado de ciência da computação. Não é como se usa um computador, como é que se usa sistemas de programação, etc., que já estão prontos, mas como se desenvolvem esses sistemas, não é? E como pode-se tratar com sistemas com bastante complexidade. Por exemplo, hoje em dia, muito usados são sistemas assim chamado aprendizado de máquina, um nome que não é muito correto, porque máquina não aprende, ela simplesmente armazena dados e calcula parâmetros para mudar o comportamento do algoritmo. Mas esses sistemas da assim chamada também erradamente inteligência artificial são os mais usados hoje em dia nessa área e são muito complexos do ponto de vista de funcionamento deles. Para se entender o funcionamento deles é preciso fazer um curso que tenha bastante matemática. E justamente os cursos de ciência da computação se distinguem de outros cursos porque eles têm uma base matemática muito grande, muito mais do que engenharia. Né? De modo que eu já posso dar uma recomendação para os jovens. Se o jovem não gosta de matemática, não deve fazer um curso de ciência da computação. Vai fazer um curso de informática em qualquer esquina, certo? Vai aprender a usar os softwares, os programas de computador, então pode até ser um excelente profissional no uso desses programas, mas ele jamais vai entender o funcionamento desses programas e com isso realmente poder utilizá-los da melhor maneira possível, poder mudá-los quando isso é possível, etc. A escolha da faculdade onde vai se fazer qualquer curso superior é muito importante. E depende do interesse do aluno. Se ele está interessado em aprender profundamente alguma área, existe uma maneira muito simples de selecionar. É só verificar a produção dos professores, se eles são realmente pesquisadores, se estão publicando, se têm todos doutorado. Por exemplo, na USP já faz muitos anos que não se contrata ninguém que não tenha doutorado, já entra nesse nível, certo? Então é muito importante o aluno verificar como é que são os professores daquela faculdade. Será que eles estão publicando, eles estão fazendo pesquisa? Não é? A maior parte das faculdades não são assim, não é? Nem haveria tanta gente, tantos professores nessa qualidade. Mas se o aluno realmente quer alguma coisa de altíssimo nível, ele tem que verificar como é que são os professores, entrar nos currículos, o currículo, enfim, os currículos que existem, o currículo Lattes, por exemplo, etc. E aí verificar e fazer uma escolha baseada na capacidade que os professores têm. Claro. Não vão ser muitos, porque, obviamente, não temos tanta gente com tanta capacidade, mas depende do que o aluno quer.
Novamente, se ele quer simplesmente ser um profissional que usa muito bem o computador em algum software, algum sistema, que ele tem que ler o manual e aprender como é que ele funciona, não precisa de grande coisa. Agora, se ele quer se aprofundar realmente, quer ser criativo, quer compreender como é que as coisas funcionam, no caso da computação, como é que esses sistemas funcionam, aí ele tem que fazer um curso de um nível bastante alto. É preciso compreender que a computação está em grande desenvolvimento do ponto de vista profissional. Estão faltando centenas de milhares de profissionais na área de computação aqui no Brasil e no mundo inteiro. Eu tenho alguns alunos que fizeram mestrado comigo que estão trabalhando no exterior. 2 deles me escreveram faz pouco tempo. Um está na Irlanda e o outro está em Manchester, na Inglaterra, não é? Existe gente procurando profissionais, gente de outros países, a todo momento estão procurando profissionais no mundo inteiro. E eles sabem quais são os bons cursos que formam bons profissionais, porque são universidades que estão classificadas em rankings, em classificações internacionais. A USP é uma dessas, certo? Aqui no Brasil aqui está melhor classificada, não? Então, e aí se a pessoa diz, eu me formei na USP em ciência da computação, ele vai ter qualquer chance em qualquer lugar. Aqui, muita chance, não há nenhum problema de arrumar uma boa colocação em alguma faculdade para dar aula, se tiver completado o nosso doutorado, ou como profissional em uma empresa. Esse mercado está em franca expansão. O aluno que entra num curso de ciência da computação não devia ter nenhuma preocupação com sua formação. O que é que ele vai fazer depois de formado? O que, infelizmente, não é o caso em outras áreas. Eu me formei em engenharia eletrônica no ITA. Naquela época, a gente também não tinha preocupação, porque estava tudo aberto, não é? Havia emprego para todas as pessoas, mas isso já não é mais o caso, não é? Mas na área de ciência da computação não deve haver esse problema agora. E eu tenho a impressão que daqui 4 anos, quando um aluno que entrar no começo do ano que vem vai se formar, também não vai haver problema, ainda em 4 anos. Se bem que a gente não pode prever as misérias que virão de Brasília para mudar a nossa economia, né? As carreiras da área de computação têm uma característica que é comum a todas as áreas. A coisa mais importante de um profissional em qualquer área não é a capacidade técnica, é a capacidade de se relacionar com as pessoas. É o que chamou Daniel Goleman num livro que todos deviam ler, que se chama Inteligência Emocional, que é a inteligência social. Como lidar com as pessoas, como trabalhar em grupo, em equipe, como liderar uma equipe, como lidar com os clientes, não é? Como fazer uma palestra para os clientes. Tudo isso é muito mais importante do que a capacidade técnica. Agora, a capacidade técnica, evidentemente, também é fundamental. Sem nenhuma capacidade técnica, não adianta ser uma ótima pessoa com um grande relacionamento social. Também tem que ter a parte técnica. E a parte técnica, o que eu poderia recomendar, faça o curso de mais alto nível que você consegue. No caso da computação em si, para fazer um curso de ciência da computação, é fundamental que o aluno goste de matemática, porque a ciência da computação ela é toda matemática. Claro. Qualquer programa, no fundo, é como se fosse um teorema que demonstra alguma coisa. Dados de entrada, ele demonstra que produzem aqueles dados de saída esperados se ele está correto. Não é? Então, essa é a questão do desafio da profissão. Prestem atenção, os alunos que entraram numa faculdade, de qualquer área, em geral, não vão ter um ensino da parte social. E isso é muito ruim. Por exemplo, no nosso curso de Ciência da Computação, sabe o que eu introduzi lá para justamente fazer um desenvolvimento social? Uma disciplina de leitura dramática. Né? Uma atriz, uma diretora e dramaturga, a Yolanda Gentileza, que tive a felicidade de encontrar, ela dá esse curso, os alunos adoram esse curso.
por exemplo, eles chegam, deixa eu fazer essa disciplina porque não preciso provar nenhum teorema. Mas o que eles vão aprender é justamente, por exemplo, dicção, prestar atenção nas outras pessoas quando estão fazendo a leitura dramática, e algumas turmas até ensinaram uma peça que eles próprios escreveram. Fiquei muito contente com isso. Todas as faculdades no Brasil e todas as escolas de ensino médio deveriam ter algum teatro, encenar uma peça teatral, porque aí é que os alunos realmente iriam desenvolver sua sensibilidade social. Quando é que a gente tem prazer na área da computação? Depende. Se for simplesmente para usar um programa, é o prazer de usar um computador. Eu acho que hoje em dia todas as pessoas já deviam estar saturadas de usar computador, não é? Muito bem. Agora, quando se trata de um programador, não é? de alguém que está desenvolvendo um sistema, existe um prazer imenso em ver a coisa começando a funcionar, porque o computador tem essa característica. A gente desenvolve alguma coisa, põe na máquina, corrige o que estiver errado e ela começa a funcionar, dando o resultado que a gente esperava. Então isso é uma coisa de uma gratificação muito imediata, claro, de a gente ver o resultado do próprio trabalho, o que em outras áreas não é o caso, não é? Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito importante. Não vão ficar só no computador. Isso é um perigo muito grande, não é? Porque o computador impõe que a gente pense de uma maneira muito especial, que é a gente tem que exercer um pensamento algorítmico, um pensamento lógico simbólico. E, como a gente diz tecnicamente, e é muito ruim a gente ficar o dia inteiro pensando dessa maneira. De modo que eu queria dar uma recomendação muito forte para aqueles que vão se dedicar à área de computação. Pode ser a parte mais científica, a parte mais básica, não é? Software básico, etc. Pode ser software aplicativo, não interessa. É muito importante equilibrar. Com o quê? Com qualquer coisa que não tenha que ver com o computador. Por exemplo, fazer intervalos periódicos é muito importante. Já foi provado que mais eficiente do que tirar férias é fazer intervalos cada dia, durante o dia fazer pequenos intervalos e fazer a mente descansar, porque ela fica muito envolvida quando a gente usa computação. Vocês podem talvez ter a experiência de ligar o computador à noite e sabe o que acontece? Perde o sono. Não é? Por quê? Essa máquina excita a gente. A gente tem o perigo de perder tudo que está fazendo de repente, né? Ou então a gente não consegue fazer alguma coisa que tem certeza que, por exemplo, estamos procurando um site na internet e não conseguimos achar. A gente tem certeza que ele existe. Isso não existe em outras áreas, essa certeza de conseguir fazer alguma coisa. E isso dá uma certa excitação mental, não é? Intelectual. Então é muito importante a gente fazer intervalos e se desligar do computador e ter principalmente outros interesses, não é? Fora da pandemia, nós tínhamos aqui no Brasil o Chopin. O Chopin é sensacional, o pessoal se junta para bater papo, não é? Para largar papo. E isso é muito bom, isso é muito importante, o relacionamento social. Mas a pessoa também deveria, por exemplo, ler um artigo que eu escrevi, chama-se no meu site, está no meu site, se chama Um Antídoto contra o Pensamento Computacional. Sabe qual é o antídoto que eu recomendo? Atividades artísticas. Uma delas eu já citei, que é teatro. É sensacional fazer teatro como antídoto ao computador. Mas fazer alguma arte plástica, eu, por exemplo, faço cerâmica. Este cachepô aqui fui eu que fiz, tá vendo? Eu sou ceramista, mas já pintei muito, sou músico, sempre me dediquei à música. Mas, então é muito importante a gente equilibrar com outras coisas, não ficar só naquele quadrado, naquele espaço quadrado que o computador impõe para a nossa mente. Que espaço é esse? É o seguinte: quando a gente faz, por exemplo, um programa ou está usando um programa, nós temos que introduzir no computador aquilo que vai ser interpretado corretamente pelo computador. Então a gente tem que pensar como se fosse máquina. A gente não está percebendo, mas quando usa um computador, nós temos que pensar como se fosse máquina.
Isso é muito ruim, nós temos que pensar de outras maneiras mais flexíveis, mais sociais, mais artísticas. Por exemplo, fazer um intervalo e pegar e ficar admirando uma planta como uma orquídea que é de uma riqueza fantástica, não é? Então isso aí faz um equilíbrio muito importante para o pessoal que vai trabalhar em computação. Como é que eu cheguei à área de computação? Foi muito interessante. Eu me interessei pela eletrônica, fui fazer um curso de engenharia eletrônica lá no ITA, me formei em 1963, não é? Tenho 80 anos, e lá havia um curso obrigatório de técnicas digitais, como é que se usa circuitos que utilizam pulsos digitais. E aí, dentro desse curso de técnicas digitais, houve um cursinho de programação, com o primeiro computador que foi introduzido, foi adquirido aqui pela USP, um velho IBM 1620. E aí a gente fazia programas que eram trazidos para cá, para São Paulo, processados, a gente recebia o resultado lá, etc. E aí eu me interessei por essa área, de modo que logo que eu me formei, fui trabalhar na área de computação, não é, lá na USP, formei lá o Centro de Computação Eletrônica, que agora mudou o nome, mas durante muitos anos foi esse CCE, que fui eu que introduzi lá na USP. Enfim, desde que me formei eu me interessei por essa área e preciso dizer uma coisa muito, muito pessoal. Foi sempre um grande sacrifício para mim trabalhar nessa área, de certa maneira. Porque eu sempre me considerei um humanista e, no entanto, estava trabalhando numa área super técnica. Mas eu vi a importância daquilo, nós fizemos a primeira disciplina que foi dada numa escola de engenharia, na Escola Politécnica, com programação de computadores, era a primeira parte de disciplina de cálculo numérico, não é? Então, essas coisas eu às vezes eu digo que eu sou um dos trogloditas da computação do Brasil, né? Comecei nela em 1962, profissionalmente depois de 64, começo de 64, lá na USP, não é? Naquela época se contratava recém-formados, hoje em dia não se faz uma bobagem dessa, certo? Mas não havia gente, então, e depois fui fazer doutorado, etc. e tal, mas me interessei por essa área, porque achei que, enfim, essa é uma coisa que vem, é uma coisa muito intuitiva, a gente gostar de uma área ou outra. E eu queria, a esse respeito, dar uma recomendação. O ideal seria que cada um estudasse aquilo que gosta. Só que, infelizmente, o mundo não é perfeito como a gente gostaria que fosse. Então, muita gente vai estudar alguma coisa que acha que gosta daquilo e depois, profissionalmente, não encontra trabalho nessa área, que é o caso da minha filha mais nova, que é médica veterinária, fez inclusive mestrado lá na USP, e o ideal dela era trabalhar com animais silvestres. Adivinha o que ela está fazendo há muitos anos? Trabalhando numa indústria química, indústria farmacêutica, tratando de medicina veterinária, quer dizer, não praticando medicina, mas tratando dos remédios. Então, vejam, ela não conseguiu trabalhar naquilo que ela queria. Então, isso é uma infelicidade, o mundo não é como a gente gostaria que fosse. Em princípio, os jovens deviam estudar aquilo sentem afinidade por aquela área. Mas, às vezes, é preciso também perguntar, será que eu vou conseguir trabalhar nessa área que eu gosto tanto? Eu não tenho uma resposta para isso, não é? Cuidado com o gosto pela computação. Pode ser que vocês começaram a usar um computador muito cedo, e aí provavelmente ficaram fascinados, não é? Uma das glórias que eu acho do nosso curso é que os alunos saem de lá detestando o computador, usaram demais, certo? Porque a gente não deve usar a gente deve usar essa máquina com a maior objetividade possível e não com envolvimento emocional. Como eu gosto de usar o computador, etc. A gente devia ter uma certa objetividade, não é? Então, eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar com os jovens, certo? São todos meus netos hoje, né? Poderiam ser meus netos, e minha neta mais velha tem 23 anos, né? Então, além de agradecer essa oportunidade, gostaria de deixar uma mensagem
para vocês terem confiança no futuro. Não é? Nós estamos em situações muito particulares, tristes em geral, mas eu acho que os jovens devem ter muita confiança no futuro e lutar para que ele seja melhor. Não é? E para finalizar, gostaria de dizer que vocês podem me escrever no meu site, vocês vendo, colocando o meu nome numa máquina de busca, vocês caem direto na minha homepage, lá em cima está meu endereço de e-mail, podem me escrever, não é? Podem deixar sua opinião no vídeo, não é? Na página do vídeo que isso está sendo transmitido. E para finalizar, gostaria de aproveitar a chance e fazer uma promoçãozinha do meu último livro, que não é um livro de computação, apesar de conter um pouquinho de computação, tem um programinha, 2 programinhas aqui dentro. Esse livro eu escrevi baseado numa palestra que eu dei mais de 40 vezes para ensino médio, para faculdades e para professores de ensino médio. É um livro de matemática que procura entusiasmar os jovens e o público em geral pela matemática, porque a matemática é o maior problema educacional do Brasil. Só 20% dos egressos do ensino médio têm um conhecimento básico de matemática que deveria ser requerido. Não é? Português é muito mais, ainda bem, porque eles falam essa língua, certo? Mas não falam a língua da matemática. Então eu escrevi esse livro para divulgar matemática elementar. E experimentem para ver se vocês gostam. E no meu site existe uma página, um link para uma página de avaliações. Eu gostaria muito que ele fosse avaliado pelo maior número de pessoas possível. Hoje eu fiquei muito contente, estive numa livraria, sabe quantos eles venderam? Ele saiu em outubro, esse livro, setembro, outubro. Já venderam 150 exemplares. Eu fiquei muito contente com isso, esperando, tenho apenas uma avaliação, espero que vocês se animem e avaliem esse meu livro, que espero que seja bastante interessante e entusiasmem vocês pela matemática. E sem matemática não há ciência da computação. Há o uso do computador, o que se chama de informática. Não esqueçam, se for para fazer ciência de computação, vocês têm que gostar de matemática. Muito obrigado.